Pois bem, pessoal, dando continuidade então ao projeto anterior, onde a gente estava demonstrando como criar um projeto utilizando a metodologia DAO, vamos então fazer agora essas classes DAO, que são nada mais nada menos do que as classes que conversam diretamente com o banco de dados. Ou seja, nossa aplicação é orientada a objeto, mas usando um banco relacional, tem que haver algo nesse meio que faça com que essa aplicação OO converse com o banco relacional. Então, essas classes DAO são essas classes que fazem a interpretação do objeto, a tradução de um objeto, transformando ele em relacional para que o banco de dados veja. Ok? E da mesma forma, ele consegue fazer uma consulta no banco relacional e transformando essa consulta em um objeto para que a aplicação veja. Ok? Para isso, para fazer esse além de ter essa tradução, nós precisamos da conexão com o banco, que é o cara que consegue abrir a porta do banco para essa camada DAO conseguir conversar com o banco. E esse cara, a gente criou aqui uma classe chamada conexão com o banco, onde ela tem 3 métodos, ok? Já está criado para adiantar o nosso trabalho, porque toda aplicação seria idêntica. A única coisa que mudaria seria essa conexão que nós poderíamos utilizar no webconfig, ok? Mas pois bem, vamos utilizar assim. Nós temos então um método conectar, que serve para, nele nós temos a nossa string de conexão, onde nós temos o data source dizendo qual é o banco, o catálogo inicial, que é o nome do banco de dados que a aplicação vai acessar, o usuário para que possa logar nesse banco e a senha desse usuário. Uma vez feito isso, nós passamos essa string de conexão na hora que a gente for criar a nossa SQL connection e então nós abrimos essa conexão. Esse método ele só é utilizado nesses outros 2 métodos aqui. Nós separamos, podia ser tudo junto, poderia, mas estamos separando as atividades, né? Então esse cara aqui é o método que faz essa conexão. Nós temos aqui o método CRUD, que nada mais é o método que vai fazer para a gente todos os comandos SQL referente a insert, update e delete, ok? Então, como é uma ação de ida, de levar a informação para o banco, ele vai ser utilizado esse método. Caso queiramos fazer uma busca de informação no banco, nós utilizaremos então o método selecionar, ok? Pois bem, esses são os métodos que iremos utilizar na camada DAO. Então, quando eu quiser fazer uma busca no banco, utilizarei esse método. Quando eu quiser inserir, alterar ou excluir informações do banco, utilizarei esse método. Beleza? Vamos lá. Continuando nossa atividade, nós vamos criar 2 classes para que nós consigamos representar. Vamos criar 2 outras classes para representar bem algumas ideias de orientação a objeto na camada DAO, ok? Então vamos criar as classes livro e autor no nosso projeto. Vamos lá. Adicionar uma nova classe, livro, ok? Na camada model e adicionar a nova classe autor. Beleza. Então vamos criar algumas características para essas classes. Vamos lá. Autor, vamos dar nome e nacionalidade. Ok? Criando os getSets. Ok. Tá aí. Criados os getSets. Os atributos. Beleza. Vamos então agora para a nossa classe livro. Ok. A classe livro terá vamos dizer, terá o título e terá a data de publicação. Ok? Só isso.
Tá, é interessante sabermos que aqui nós deveremos, para fazer esse relacionamento com o banco de dados, nós teremos que criar os ID desses objetos, que nada mais é para identificar ele como único no banco de dados, ok? Então, teremos que criar esses caras. Int, livro, ID. Vamos criar os getSets. Aqui para criar esse atalho é só clicar Ctrl R E, ele vai aparecer essa tela. E aí você diferencia ele das... Beleza. Tá aí, tá feito os getSet. Pois bem, aqui nesse momento nós vamos representar essa agregação, onde um livro tem um autor, né? Onde o livro é composto por um autor. Então, nesse momento aqui, para representar essa composição, agregação, essa composição fraca, nós devemos criar um objeto do tipo livro dentro da classe, ou um objeto da classe autor dentro da classe livro, ok? Então, vamos lá, criar o autor do livro. Autor. E criar o getSet desse cara. Beleza? Tudo criado. Podemos facilitar ainda para a utilização desse objeto, pois o que acontece? Quando eu instanciar um objeto livro, eu terei dentro dele, um objeto autor, que não foi instanciado ainda, ok? Vocês estão vendo, esse cara é nada mais do que uma declaração nula, que não tem uma instância ainda. Podemos facilitar isso, instanciando esse cara no nosso método construtor. Né? No método construtor do livro, assim que eu fizer new livro, o objeto autor será instanciado também. Para isso a gente pode utilizar o método construtor, dessa forma. Então, uma vez lembrando que toda classe tem um método construtor, e esse método construtor é um cara que tem o mesmo nome da classe, ok? E aí eu poderia fazer autor, new, autor. Então, no momento que eu fizer new livro, o que vai acontecer? O autor também será instanciado. Assim não vai dar erro de instância quando a gente quiser atribuir um valor a essa variável, sendo que ela ainda não teria sido instanciada. Ok? Beleza. As nossas classes model estão prontas. Vamos então agora para fazer a mágica, né? Mostrar como é feita a mágica desses frameworks que estão no mercado e que nos ajuda tanto a ganhar tempo no desenvolvimento dos nossos softwares. Vamos então fechar aqui nossas classes da camada model e vamos para a nossa camada DAO. Uma vez lembrando que o que a DAO faz? Interage, faz a nossa aplicação orientada a objeto, conversar com o banco relacional, fazendo esse meio termo onde ele, quando precisa levar ao banco, ele transforma o objeto em comandos SQL para que o banco entenda. E quando você precisa de buscar uma informação no banco, ele busca essa informação que vem totalmente relacional e converte para objetos para que nossa aplicação consiga entender isso. Ok? É isso que faz os frameworks que estão no mercado. Nós temos aí o Entity Framework, temos o Hibernate para Java, ok? Temos o Active Record, que serve também para o Visual Studio, ok? Então é essa mágica, o que esses caras fazem, a ideia disso vem daqui, da camada DAO. Eles fazem esse meio termo, essa interpretação de objeto para relacional, ok? Então, já que temos as nossas duas classes, autor e livro, nós vamos agora criar as DAO desses caras. Por quê? Cada classe me permite criar um objeto. Uma vez criado um objeto, pode ser que eu queira persistir esse objeto em banco. Então, se eu quero persistir esse objeto em banco, ele tem que ter uma classe que consiga transformá-lo em relacional. Okay? Por isso que para cada classe que eu tenho aqui, que eu deseje guardar suas informações em banco, eu preciso ter uma classe DAO que consiga traduzi-la para relacional.
ok? Então é isso que a gente vai fazer. Criar a classe livro DAO, né? Adicionar nova classe livro DAO, ok? E agora adicionar outra classe, que é a nossa classe autor DAO. Então aqui eu tenho as duas classes que irão traduzir os objetos de autor e de livro para que o banco consiga entender, ok? E aí, o que eu tenho nessas classes? Essas classes eu tenho métodos que traduzam o objeto dependendo da ação que eu queira executar no banco, né? Então podemos lembrar da nossa famosa sigla CRUD, né? CRUD, que é Create, Read, Update e Delete. Então é isso que uma classe DAO faz no banco. Traduz os objetos para inserts, deletes, updates e selects. Insert, update, delete e select. Ok? É isso que ele faz. Então, nós teremos que ter um método que consiga fazer o insert, um método que consiga fazer o update, um método que consiga fazer o delete, um método que consiga fazer os selects que a gente precisar. Okay? Dependendo do que a gente precisa fazer no banco, nós teremos um método aqui que faça essas atividades. Então, vamos trabalhar em cima do CRUD, que é uma ação, que são as ações básicas que toda aplicação tem que ter, que é inserir um objeto no banco, conseguir alterar um objeto no banco, conseguir deletar um objeto do banco e conseguir selecionar esse objeto pelo seu ID ou então selecionar uma lista de objetos, ok? Então vamos criar esses métodos. Para isso, só confirmando que nossas classes têm que ter o seu atributo ID, ok? Então vamos ver lá, autor. Aqui, nós esquecemos de criar o ID do autor. Então, int autor ID. Criar o seu getSet. Ok. Então, autor tem, livro tem seu ID, beleza. Podemos continuar então. Vamos lá. Então, livro DAO. Vamos conversar aqui. O livro DAO vai fazer insert. Então nós temos que criar um método que faça esse insert. Então vamos criar esse método. Public. Um método insert pode retornar ou não. É um método normal. Nós poderíamos ter um método insert que fizesse o insert do objeto no banco e já trouxesse e já retornasse esse objeto para a gente. Ok? Que é isso que a maioria desses frameworks fazem. Nós temos a opção de dizer que ele não retorna nada. Ou seja, ele faz o insert e pronto. Nós temos a opção de dizer insira o cara e traga o ID que o banco gerou. Teríamos essa opção também. Mas iremos agora fazer da forma mais fácil, onde ele vai aplicar, onde ele vai executar essa ação e não vai nos retornar nada. Então vamos dizer que o retorno dele é void, ele vai fazer o insert. Ok? Então, beleza. Como é orientado a objeto, esse cara vai inserir. Mas eles precisam de um parâmetro para inserir. Ou seja, eu vou inserir um objeto no banco. Então eu preciso que você me mande esse objeto. E esse objeto vai ter que ser do tipo livro. Então, opa, tá aqui. Livro que está na camada de negócio model. Beleza, tá lá adicionada a referência aqui. Então tá aí, livro. Eu vou esperar um livro que é do tipo da classe livro. Ok? Beleza. Agora começando o nosso método. Não sei se vocês repararam, eu não falei, mas vamos lá. Na conexão, nós estamos dizendo aqui, ó. Esse cara é o que faz insert, update e delete. Esse é o que faz o select. Esse cara está esperando um SQL command, não é? O SQL command é voltado para fazer comandos do banco de dados SQL Server, ok? Nós poderíamos ter OLDB command, MySQL command. Nós estamos utilizando o SQL command, ok? Então, os nossos métodos da DAO vão mandar para cá um elemento do tipo SQL command, ok? Os dois, qualquer uma das funções que eu queira executar está aguardando um SQL command, beleza? Então vamos lá continuar. Ele quer
um SQL command. O que é que a gente vai ter que fazer? Criar esse SQL command. Não está aqui, está pedindo para adicionar. Adicionar o SQL client. Está aqui o cara, né? Vou chamar esse carinha de comando e instanciar esse objeto. Ok? Uma vez instanciado esse objeto, a gente vai começar a configurá-lo, dizendo: esse comando que eu acabei de criar, ele será do tipo texto, ok? Então, ele vai ser o que? O tipo do comando será um tipo texto, beleza? Isso porque agora a gente vai informar qual é o texto desse cara. Então, comando ponto command texto recebe o que? Tá aqui. Aqui ele vai receber o nosso comando SQL, ok? Utilizando parâmetros, a gente vai já ver onde é que entra essa ideia dos parâmetros. Então vamos lá, nós vamos fazer um insert. Então, insert into livro. Esse livro é a tabela do banco de dados, ok? Livro, os campos, values, os campos. Então, como a gente viu lá na nossa classe livro, livro tem 2 atributos. Então, nossa tabela tem que ter esses 2 atributos também, né? Na verdade, ele tem 3. E aí, o que é que ele vai ter? O ID é autoincremento. Então, ele vai ter que ter um campo para o título, um campo para data e um campo para o autor. Pensando em relacional, vamos pensar agora um pouquinho em relacional. Em orientado a objeto, eu tenho um objeto na classe livro. Mas em relacional, o que é que eu tenho na tabela livro? Na nossa tabela do banco de dados livro, nós teríamos ID do livro, título, data da publicação e uma FK, uma chave estrangeira da tabela autor, que seria nada mais do que o ID do autor. Ok? Prestem atenção nisso. Na tabela do banco de dados, nós não temos um objeto, nós temos algo que representa esse objeto, que é uma chave estrangeira, uma FK, que é o ID do autor. Ok? Então, aqui no insert nós teríamos o que então? O ID é incremental, não precisamos informar. Nós teríamos então o... volta lá. Título, data da publicação. Vamos lá, então nós teríamos título, data da publicação e autor ID, ok? É isso que a gente teria no banco, porque o ID do livro é autoincremento no banco, então não precisa informar no insert. E os valores? Quem seriam esses valores? É aí que entra a ideia de usar comando e não usar uma string comum, porque utilizando o comando eu posso trabalhar com parâmetros. E aqui a gente vai configurar esses parâmetros. Usando parâmetros, nós conseguimos coibir que consigam fazer o que nós chamamos de SQL injection. Ou seja, através dos inserts, através das ações de banco de dados, nós conseguimos colocar alguns caracteres especiais de banco de dados, fazendo que dê erro no banco e que esse erro apareça no browser. E aí o usuário consegue ver, consegue adquirir algumas informações do seu banco de dados. Ok? Então vamos utilizar os parâmetros. É simplesmente, a gente pode dar alguns nomes que vão representar cada um desses atributos logo a seguir. Ok? Então vamos dar os nomes assim: arroba, título, né? Vírgula. Opa. Na vírgula não é aqui. Vírgula. Arroba, data, publicação, vírgula. Arroba, autor, ID. Aí vocês vão ficar, caramba, eu tenho que colocar na mesma sequência, no mesmo nome. Não, a sequência sim tem que ser a mesma, porque o valor que vier nessa variável vai ser inserida nesse campo. O valor que vier nessa variável vai ser inserido nesse campo. O valor que vier nessa variável vai ser inserido nesse campo. Mas os nomes poderiam ser A, B e C. Só que fica ruim você olhar, ler e entender o código. Mas esses nomes são o nome que você quer dar. Porque o que importa é o que nós vamos fazer agora. É dizer o quê?
adicionar esses parâmetros ao comando, ok? Então vamos lá, comando ponto parameters ponto add com valor, adicionar com valor o que? Vamos lá, o arroba título. Quem será o arroba título? Esse arroba título é o que chegou no objeto livro na propriedade título. Aqui nós fizemos a amarração agora. O valor que chegou no objeto vai para esse atributo. Uma vez nesse atributo, ele chega aqui no nosso comando SQL, que vai ser inserido nessa coluna no banco de dados. E assim nós faremos para cada um dos atributos que eu preciso no meu comando aqui, ok? Então, add with value, quem é? Vai ser o arroba data publicação, que recebe o que chegou no livro na propriedade data da publicação. Agora o outro, comando ponto parameter ponto add with value, quem chegou no nosso na variável AutoID, que vai chegar o que chegou no nosso livro, ponto, aí onde começa a orientação objeto. Eu vou mandar o que? O ID do autor, não é o ID do autor que tem que ir para o banco? Então onde está o ID do autor? Está no nosso objeto autor, ponto, ID do autor. Ok? Nós temos que transformar de forma relacional. Então aqui nós estamos procurando a informação exata para entrar nesse campo, que é o ID do autor, do ID do objeto autor que está dentro do objeto livro. Ok? Então preparamos todos os parâmetros do nosso insert. Agora nós temos que fazer o quê? Mandar essa ação ser executada, que é assim que a gente faz, o chamando o método da nossa classe DAO, ou na nossa classe da conexão, porque preparamos o objeto, fizemos a tradução desse cara. Esse cara agora se transformou em algo relacional. Agora eu posso chamar o método que manda para o banco, ok? Aqui eu faço a tradução. Quem leva para o banco é a nossa conexão. Então é esse método aqui que vai abrir a conexão, né? Ele vai usar o método que abre a conexão e então executa essa query lá no banco. Beleza? Então, como é que a gente faz agora? Chama esse cara. Então vamos lá. Como é que a gente chama? Conexão banco. Por que eu vou utilizar a própria classe? Tá? É nada mais, nada menos porque ele é um método estático dessa classe conexão. Ok? Então é um método que pode ser instanciado ou pode ser utilizado sem que eu precise instanciar um objeto. Ok? É um método, é uma instância de classe. É um método da classe e não do objeto da classe. Então, conexão banco, método CRUD, eu mando quem? Eu mando o comando que a gente criou. Uma vez feito isso, eu tenho o nosso insert pronto para ser utilizado. Ok? Segunda coisa a fazer é criar os outros métodos agora, que é o alterar e o excluir, que ambos usam o método CRUD, porque são ações que vão para o banco de dados. Então, é muito parecido com esse aqui. O que é que muda? O nosso texto. Só isso vai mudar entre os nossos métodos de insert, update e delete. Ok? Então, vamos criar aqui. Public void update recebe quem? Um livro, né? Receba um livro que faz o que? Precisa de um SQL command, distancia esse cara, diz que o comando, o tipo do nosso comando vai ser do tipo texto, ok? E depois diz qual é o texto desse cara. A diferença é aqui. Teremos um update. Update na tabela livro set. Quais são os campos? Então nós vamos dizer que o título
recebe o arroba título, vírgula. A data publicação recebe o arroba data publicação, vírgula. O autor ID recebe o arroba autor ID. Beleza? Assim, falta um detalhe. Nós temos que dizer: altere todos os campos onde eu quiser, só o que eu mandar. Então, where, onde o livro ID for igual ao arroba livro ID. Ok? Então eu vou dizer qual é o livro que eu quero que altere. Beleza? Então vamos lá. O restante é criar os nossos command, os parâmetros. Parameters add with follower. Primeiro cara é o nosso arroba título, que virá do livro ponto título. Ok? Comando ponto parameters add with follower arroba data publicação recebe do livro ponto data publicação. Ok? Eu estou fazendo rápido porque é algo bem repetitivo, né? Então, uma vez feito, o resto é só seguir a ideia. Então, arroba, o próximo é o autor ID. Autor ID. Aí eu falei agora o próximo e vai enrolar vocês, né? Mas não se engane. Não quer dizer que eu tenha que criar na sequência que está aqui, ok? Porque o que importa é esse parâmetro aqui. Esse nome que importa. Então, se eu tiver nessa ordem aqui, ó, vou recortar, vou colocar em cima, ok? Vou colocar aqui em cima e vou dizer, ó, livro ponto autor ponto autor ID. E aí, agora vai dar problema porque o autor ID é o terceiro. Não, porque ele vai pegar esse valor e vai substituir onde tiver essa variável. Então ele vai alterar bem aqui, ok? E aí eu posso até aqui em cima colocar logo o nosso último parâmetro, né? Que é o arroba livro ID, que vem de onde? Nosso livro ponto livro ID. Ok? Então temos aí o nosso update pronto. Está executando? Ainda não. Temos que mandar para a nossa conexão, para que ela então leve isso para o banco. Vai utilizar o próprio método CRUD, que espera um comando. E nós temos esse comando pronto. Tá vendo? Esse cara que foi totalmente preparado para isso. Tá aí o update. Agora vamos para o delete. É o mais complexo. Brincadeira. Public void delete livro, um objetinho livre, ok? A mesma coisa dos outros, porém com menos código, por um detalhe. Eu vou deletar o cara assim, vamos lá, SQL comando, opa, comando ponto command type igual command type ponto texto command texto igual. Como é que eu faço o delete? O mais simples de tudo, delete from livro where livro ID igual ao arroba livro ID. Então delete o livro que eu mandar o ID, ok? Como é orientado a objeto, a gente manda o livro todo, ok? Mas poderia, dependendo eu não indico, mas tem gente que usa o inteiro aqui, passa um inteiro e já manda o livro ID,
ok? Mas a nossa ideia é trabalhar com orientação a objeto. Então vamos trabalhar com os objetos, ok? Dessa forma. Preparado isso, vamos criar o nosso command parameter. Add with value. Quem é o cara? Arroba livro id, que vem de onde? Do nosso objeto livro, da propriedade livro id. Viram? Agora é só chamar a conexão. Ponto CRUD, mandando o comando. Tá aí. Tá feito o nossos métodos de insert, update e delete. Agora falta só os nossos comandos os nossos tradutores, né, a nossa tradução de objeto para os métodos selecionar. Ok? Vamos lá então. Então o que é que a gente tem que fazer? Vamos fechar esses métodos. Vamos criar então o nosso método que faz essa busca. Vamos utilizar a ideia de que precisamos de, no mínimo, 2 selects. Que é, eu preciso buscar um objeto específico. Então eu vou fazer uma busca por um ID, pelo ID daquele objeto. E se eu quiser fazer uma busca onde me traga vários objetos, uma consulta que me traga uma lista de objetos para que eu possa analisar essa lista e identificar qual é o objeto que eu quero. Ok? Então, de certa forma, nós podemos ver que o método que traz uma lista vai acabar preparando o formulário do usuário para que eu consiga buscar um objeto por ID, porque ele vai me listar vários objetos e vai me permitir que eu selecione um específico. Então, quando eu selecionar esse um específico, eu vou selecionar esse cara pelo ID dele, ok? Mas vamos lá. Como nós deveríamos criar? Aí agora nós teríamos que ter vamos buscar um cara pelo seu ID. Então, como eu faria? Public, tá. É void? Não, eu estou buscando. Se eu busco algo, claro que eu vou ter um retorno. E se eu estou buscando algo pelo seu ID, já temos a certeza de que por ID eu só terei um objeto. Então o retorno será um único objeto. E na classe livro.dal teremos um objeto do tipo livro. Ok? E o método seria o buscar por ID. E aí então qual seria o parâmetro que eu passaria? Aí sim, um inteiro. O ID que eu quero fazer essa busca. Ok? E aí se repete igual aos anteriores. Estamos trabalhando com comandos para impedir a ideia do SQL injection. Então teremos que criar o SQL comando. Vamos ter que preparar o comando command type é igual command type do tipo texto e vamos dizer qual é o command texto, que é select asterisco from livro where livro id igual ao arroba id. Entendeu? Então o arroba id vai ser o id que chegou. Então eu tenho esse cara preparado, né? Vamos lá. Vou ter aqui então, vamos criar o parâmetro. Command, ponto, parameter, ponto, add with value. Tem um único parâmetro, né? Que é o arroba id. Que vai ser quem? O id que chegou. Tá pronto o meu comando. E aí, outro detalhe agora, prestem atenção. Quando eu busco no banco, vamos ver a nossa classe conexão. Ele está dizendo meu método selecionar me retorna um objeto do tipo SQL Data Reader, né? Como vem do banco, vem na forma de tabela, ele não sabe os tipos, não sabe nada, ele traz nesse tipo Data Reader, que é uma tabelona com todos os seus dados, criando o índice de cada coluna, o nome de cada coluna, de acordo com a coluna do banco de dados. Ok? Então, para iniciar, vamos prestar atenção que ele retorna um SQL Data Reader. O que é que eu preciso aqui então? Criar um objeto SQL Data
data header, vou chamar de dr, para receber esse valor que vem de lá, ok? Então vai vir de onde? Da conexão ponto, aí sim é o método selecionar que espera um comando, ok? Beleza, o que é que nós temos agora? Nós temos toda a informação que veio nesse select dentro desse objeto aqui. Então ele não vem, aí olha só o trabalho que a gente tem. Ele veio em um objeto do tipo SQL Data Reader, mas o que a gente precisa é de um objeto do tipo livro. Um SQL Data Reader, como eu falei para vocês, é como se fosse uma tabela que traz a informação que eu quero toda modulada nas suas colunazinhas, com as suas colunas com o nome igual ao que está no banco. Então eu consigo capturar, eu poderia capturar por posição ou por esse nome, por essa chave, ok? Então a gente vai ter que fazer essa tradução. É aqui a continuidade disso, desse método, que é a tradução inversa, onde eu tenho o relacional e transformo esse relacional em objeto. Eu terei que fazer essa tradução aqui na DAO, ok? Então vamos lá fazer isso. A primeira coisa que eu faço, só para tratar erro, é perguntar se esse dr que está chegando tem linha. Para que eu não dê um erro de que eu queira colocar os valores dele dentro de um objeto e ele vai dizer, esse objeto não tem valor, erro, entendeu? Então eu pergunto logo, você tem linha? Tem. Se tiver, vamos fazer isso. Se não tiver, else. Se não tiver, eu vou dizer, tá aqui, faltou um detalhe aqui. Eu preciso do objeto, né? Eu preciso do objeto para que eu possa preenchê-lo. Eu tenho um objeto livro, é isso que o cara precisa retornar, um livro, né? New livro. Tá aqui o livro. Esse cara que eu preciso retornar, preencher e retornar. Então, se o dr tem linha, eu vou preencher o objeto. Preenche o objeto. Se ele não tem, retorne. Opa, eu vou dizer que o objeto, porque eu instanciei, né? Eu vou dizer que o livro vai ser nulo, para que eu não tente lá. E aí então, sendo preenchido ou nulo, eu vou então retornar esse livro. Antes de ter esse return, a gente pode ver que ele está o tempo todo aqui exigindo que tenha um retorno, tá vendo? Quando eu fizer o return, o livro, ele vai parar desse erro. Beleza, o livro até agora está instanciado ou está nulo. Aqui é que eu vou preencher esse livro, ok? Então vamos preencher esse livro agora. O que é que eu faço aqui? dr. O dr, como eu falei, é uma tabela. Pode ter um ou vários objetos. Lá dentro, ou várias linhas, né? Várias linhas. E aí o que acontece? Eu tenho que fazer com que o método faça eu ler as linhas. Ok? Então, como eu sei, aqui ó, preste atenção, porque só porque eu sei que o método que busca por aí diz retorna um objeto, eu vou fazer o que? Leia, porque eu sei que só veio uma linha. Então, leia essa linha. Ok? Vocês vão ver que quando a gente estiver fazendo com métodos que retornam mais de uma linha, a gente terá uma repetição de leitura, para que ele possa repetir a leitura de cada uma das linhas. Então esse método aqui, ele lê a linha, e ele já sabe que ele está lendo a primeira linha. Se eu estivesse dentro de um while, ele lia a primeira, quando eu mandasse no segundo loop, eu fizesse esse método aqui, ele ia ler a segunda linha. Vocês vão ver isso mais para frente. Então, e aí? Agora eu fiz o que? Li a linha. Porque até então estava numa sequência de... Estava tudo aqui dentro desse DR. Agora eu consegui ler essa linha. Essa linha agora está em memória. Só ela é específica. E aí o que é que eu faço? Agora eu começo a preencher o nosso objeto. Livro.título é o que? Título é um cara string. Né? Eu tenho que dar esse cast. Por quê? Porque o cara que vem no DR, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, já eu falo. Eu vou pegar o valor que está onde? No DR. Como eu falei para vocês, opa, que eu poderia passar as posições.
mas só que é complicado. Aí eu vou ter que ficar sempre lembrando, se alguém mexer no banco, aqui vai dar problema. Então eu trabalho com o nome das colunas, que são os nomes das colunas que estão no banco. Então, o nome da coluna título é título. Ok? Pronto, fiz essa leitura. Só que esse cara que veio, ele é de um tipo que não é string. Por isso que o DR ele não tem o tipo específico desse cara. Mesmo ele estando numa coluna, ele é do tipo object, como vocês podem ver aí. E esse valor título é do tipo string. O que é que eu tenho que fazer? Fazer um cast. E agora sim, esse cara aqui se transformou num string, esse cara aqui vai receber numa boa. Vamos continuar fazendo isso para todos os livros, ou para todos os atributos do livro. Então, livro ID, não esqueça do livro ID. Livro ID é inteiro, int. E aí vai estar na dr livro ID. Ok? Livro ponto data da publicação. E tá? Qual é o tipo? Date time. Dr data publicação. Ok? E agora o autor. Livro. Muita gente faz dessa forma. Livro, por quê? O que é que veio no meu DR? O que tinha na minha tabela. O que tem na minha tabela? Livro. Ela tem ID do livro, título, data da publicação e uma FK que é da tabela do autor. Lembram disso? Tem uma FK da tabela do autor. E tem gente que faz isso. Pega e preenche o autor, ponto, autor ID igual int dr, o que veio na autor ID. Ok? É uma forma errada de agir, porque nós estamos trabalhando com orientação objeto. Então eu não posso no livro estar preenchendo os dados do autor. Quem preenche dado do autor é o autor. Então o que é que a gente deveria fazer aqui? Preencher o autor por completo e não um pedaço do autor. Entendeu? Então o que eu deveria fazer? Preencher esse autor. É isso que eu teria que fazer. Isso que eu tenho que fazer. Preencher o objeto autor. E aí como é que eu faço? Aí chega a ideia que a gente chega a um ponto crucial. Onde para eu preencher um autor, eu preciso ter um método que preencha o autor. Assim como eu tenho um cara que busca um livro, eu devo ter um cara que busca o autor. Entenderam? Então eu teria que ter aqui mais ou menos essa ideia. Ó. Autor busca por ID. Mas seria da classe autor e não da classe livro. Então nós temos que ter esse método lá na classe livro. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos copiar esse método para ganhar tempo. Espero que vocês estejam entendendo. Eu preciso de um método que busca por ID lá na classe autor. Ok? Mas ele não busca livro, ele busca autor. Vou copiar e vou arrumar o código lá. Presta atenção. Então na classe autor, eu preciso de um método que busca o autor. Aí o autor aqui da model. O SQL command ele ainda não reconhece. Agora, ok. Command type, beleza. Temos tudo aí. O SQL autor que recebe por um ID, ok? Select from autor que recebe o autor ID, né? ID, beleza. Então, adaptação. Busca autor por livro, ok? Ou busca autor por ID. Essa é o ID. Crio o comando, é do tipo texto e mudo o meu comando texto aqui, ó. Select na tabela autor, onde o autor ID seja igual ao ID que está chegando. Beleza? Preparei o parâmetro, fiz o data header e aí agora eu tenho um autor aqui, ó. Autor, que é um autor que eu estou usando agora. Autor. Beleza, criei o autor. Não existe mais esse objeto aqui. Aí eu vou
Vou limpar, não, vou limpar não. Vou, para vocês entendam, vou deletar aqui essa parte, só para que vocês vejam o que é que eu estou mudando. Beleza. Eu tinha livro ID, eu não tenho mais, eu tenho autor. Então vamos lá. Autor que tem aí, ó. Agora eu estou no objeto autor. Autor ID que vem no meu DR, mas meu DR agora foi na minha tabela de autor. Não vou ter livro ID lá. Eu vou ter autor ID. E aí eu continuaria então a preencher os objetos autor. Autor, ponto. Tem o que mais? Nacionalidade, que é uma string, que está no DR, na posição na nacionalidade. Ok? Opa, o que eu fiz aqui? Igual. Ok? Autor, ponto. Nome, recebe o que está no DR na posição com a chave nome. Ok? Preciso converter isso para string. Beleza? É isso os dados que autor tem, não é isso? Autor, ponto, só tem ID, nacionalidade e nome. Então o objeto autor está pronto. Aí colocando só uma observação, imagine que autor tivesse outro objeto, a gente ia fazer com autor a mesma coisa que a gente vai fazer com livro. Mas como autor é a ponta do iceberg aqui agora, beleza, o objeto autor está pronto. Está pronto, eu consigo selecionar, só arrumar aqui, autor, né? Autor. Beleza. Então agora eu tenho um método pronto que busca um autor pelo ID que eu mandar, independente de quem esteja mandando, ok? E onde eu esteja mandando, mas se alguém solicitar esse método e passar um ID, eu vou conseguir buscar esse autor, beleza? Olha só que legal, eu busco por ID. Voltando para nossa classe livro, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o ID do autor. Então, se eu tenho o ID do autor, tem como eu buscar esse autor completo, com o seu ID, nacionalidade e nome, todo preenchido. E só preciso mandar o ID. Ok? E é aí que chega o tchan da orientação a objeto aqui usando o DAO. Que todos os frameworks fazem isso. A gente não vê, mas eles fazem isso. E aí, como eu faço para preencher esse objeto? Eu preciso chegar a esse cara aqui. Como ele não é um cara estático, eu preciso instanciar essa classe para que eu possa usar esse método. Então, o que é que eu preciso aqui? Autor DAO, posso chamar de autor DAO igual new autor DAO. Criei esse objeto, posso agora utilizar aquele método. Então é bem aqui que eu vou utilizar aquele cara. Olha, aqui eu tenho o que? O valor do ID do autor que está dentro da tabela livro, que veio no meu DR. Então eu posso utilizar um método que seleciona por ID, não é isso? Então onde é que está esse cara? Autor DAO, ponto. Buscar por ID, está aqui. Buscar por ID eu só preciso mandar o ID. Pronto, gente. Está feito a mágica. Está feito a cascata do preenchimento dos objetos. Onde, quando eu quiser buscar um livro por ID, vai vir o livro com seus dados preenchidos, inclusive o autor desse livro. Ok? E aí, se fosse uma lista, vocês teriam uma lista aqui. Ok? A ideia é essa. Se buscaria, em vez de por ID, buscaria uma lista e preencheria uma lista de objetos. Okay? Tipo, se eu quisesse um empréstimo que tem vários itens, então aqui seria itens que buscaria todos os itens desse cara. Então viria uma lista e caberia a esse cara aqui. Ok? Então tá aí feito o preenchimento dos objetos dentro de objetos. Beleza? Por último, vamos criar um método que preenche uma lista de livro. Public, como vai ser uma lista, list de livro,
né? Poderíamos fazer busca por título, né? E aí receberíamos uma string, que é o título, ok? Beleza. E aí a mesma ideia. Vamos fazer o que? Comando SQL comando new SQL command type, que é do tipo command type texto, command texto é igual o comando SQL, não é isso? Então vamos lá, select asterisco from, na tabela livro where título like, lembra do like? Para dizer, para conseguir buscar o nome título, o título que eu passar em qualquer um dos títulos, a parte string que eu passar, eu posso consultar com like, ok? Aí a gente vai ver um macetezinho que tem aqui de onde, porque o comando like ele necessita que a gente passe o que? Os códigos de percent, beleza? E na verdade esse cara não ficará aqui, ok? Arroba título like arroba título, isso aí. Aí command ponto parameter ponto add value arroba título é quem vai ser uma junção, ok? O percent vai estar aqui, ó, percent mais percent. Então aqui eu terei o que? O título que chegou, ok? E aí eu vou mais uma vez quebrar a parte do SQL Injection. Eu passo o percent aqui, ele já entra aqui, o parâmetro já entra aqui com o sinal próprio para o like pronto, beleza? Então preparado, o que a gente faz? SQL Data Read, vai ser o nosso DR, que recebe o que? O que está lá na nossa conexão. Conexão selecionar, eu passo o comando, não é isso? Agora o nosso método precisa retornar uma lista de livros, então vamos criar essa lista de livros, né? Livro, então são os livros, igual new list livro, maravilha, beleza? Tá pronto. E aí o que a gente faz? A mesma ideia, pergunto se esse cara tem o que? Se ele tem, se o DR tem linha. Se ele tiver linha, o que é que eu vou fazer? É uma lista, então eu vou ter um while, tá ligado? Então eu vou dizer o que? Enquanto o DR estiver lendo, eu vou fazendo esse código aqui, né? Eu vou pegando cada uma das linhas do DR, criando um objeto e colocando na lista. Por isso, o que é que eu tenho que fazer? Cada linha do data header é um objeto. E o que é que eu tenho que fazer então? Criar um objeto a cada loop do data header. E aí preste atenção, esse livro tem que ser criado dentro do while. Eu posso muito bem criar aqui fora. Vai funcionar? Funciona, mas funciona errado. O que é que vai acontecer se eu tiver essa linha fora do while? Eu vou ter o mesmo objeto uma vez criado e aí aqui dentro eu vou preenchendo ele, né? Livro ponto data de publicação igual date time, não é isso? Date time, o que está no DR na posição data publicação, não é isso? Vou preencher o livro, preenchendo a segunda, terceira, quarta parte e fazer o que? Livros, que é a minha lista, tá vendo? É a minha lista aqui, ponto add, quem? O livro que eu acabei de criar. O que é que acontece se esse livro tiver fora? Eu vou preencher ele, adicionar, preencher e adicionar, preencher e adicionar, sempre o mesmo livro. Eu não estou instanciando novo. O que vai acontecer no final? Eu vou ter uma lista de livros iguais.
iguais ao último livro, porque eu estou mudando, toda vez que eu faço isso aqui, eu estou mudando o valor desse único objeto. Como o objeto trabalha como referência, eu vou estar simplesmente mudando o valor dele e adicionando aqui, mudando o valor dele e adicionando aqui. No final, todos os objetos serão vários apontamentos para o mesmo cara. Por isso que eu tenho que fazer essa criação aqui dentro. A cada loop, um novo livro, ok? Então, livro ponto livro ID igual int dr livro ID livro ponto livro ponto título e o objeto, né? Livro ponto autor, como é? Preciso daquele objeto, não é isso? O objeto DAO. Então vamos livro não. Autor DAO. Para poder usar o método dele. Autor DAO ponto busca por ID. Quem é o ID? É esse cara aqui. Int na dr na posição autor ID. É isso? Agora sim. Cada loop do data read eu vou criar um novo objeto, preencher esse objeto e colocar ele na lista. A lista é a mesma. Então, se o dr tiver linha, eu vou preencher esse cara. É isso? Se ela não tiver, eu vou a lista, os livros recebem null. Não é isso? E logo em seguida eu retorno os livros. Igual. A ideia que muda do que seleciona um ou seleciona vários é essa parte. Ok? Crio um livro, preencho, adiciono na lista. No final de tudo, eu vou retornar uma lista de livros. Ok? E a outra ideia bacana é entender como utilizar o like aqui. Pois bem, pessoal. Essa é a ideia de como funciona a ideia das classes DAO. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!